Eu acho que tem uma ferida que foi curada no nosso relacionamento. Aham. Eu nem sei qual será. E o grande causador disso tudo era eu. Aham. Bebida. Né? Sempre bebi muito. Sempre bebi muito. Aham. Tô com 42. Eu bebo desde os meus 16 anos. Olha só. 26 anos. E já tinha feito de tudo para poder parar, não conseguia. Não que eu era alcoólatra, né? Não bebia todos os dias. Aham. Tomava. Ainda tomo a minha cerveja, tomo ainda. Mas antigamente, geralmente, nos finais de semana, Era extrapolava. muito. Extrapolava de perder noção, de fazer coisa que não lembrava. E eu acho que isso machucou muito a Carol. Porque primeiro que eu não lembrava. Né? E assim, já foi, acho que quase um causador da nossa separação. Uhum. Né? Acho que por umas 3 vezes foi. E ela fez de tudo. Ela fez o possível e o impossível para isso não acontecer. E ela não conseguiu. E aí tem uma pessoinha que está assistindo que conseguiu, que Deus usou ela. Para que eu conseguisse ter o controle com o álcool. Que é a Manu. A gente estava num final de semana na chácara do pai dela, que a gente continua indo. E nesse dia, eu não lembro também. Eu bebi igual eu bebia final de semana. E a gente dormia no mesmo quarto, a gente colocava o colchão no chão, tinha uma cama, e nesse dia ela dormiu comigo. Eu não lembro, eu lembro porque a Carol me conta, porque eu não lembro. E no outro dia cedo, mano, eu tinha 8 anos, da Gabriela. Então tem 4, 5 anos que isso parou, né? Graças a Deus eu falo que eu estou no processo ainda. Tem 4, 5 anos que não acontece mais. Mas eu não falo que eu me curei ainda, porque eu acho que é igual droga, né? O ex-viciado, se vacilar, eu acho que ele cai. Sim, ele cai. E aí no outro dia cedo, ela falou, papai, eu fiquei com medo de você. Você pegou forte no meu rosto. Ela falou assim, eu não queria nunca mais te ver daquele jeito. Não queria que ela tivesse passado por isso. Carol jamais também querer ver uma filha. Bibi já tinha, era neném, né? Ela nem vai lembrar. Bibi não, a Gabriela. Gabi era pequenininha, neném, ela não ia lembrar. Mas às vezes precisou disso acontecer para Deus falar comigo, então usou ela para falar, chega. E nesse dia eu falei, não mais. O diabo não vai ter força sobre mim em relação à bebida mais. Yes. Não vai. E desde então, igual eu falei, eu tô no processo. E vigio todas as vezes que eu vou beber, que eu ainda, igual eu falei, eu tomo minha cerveja, tomo no final de semana, todas as vezes que eu vou tomar minha cerveja, opa, peraí, você lembra? Eu falo comigo, né? Não esquece. Então, você falou do passado, presente, futuro. Uma coisa do passado que eu jamais vou repetir e pretendo não repetir e conseguir em relação à bebida e ferir a minha esposa com isso. Que foi, acho que foi o pior coisa que o nosso casamento já passou, né? Rodrigo, e é
E é muito bonito ver a sua verdade, a sua honestidade com isso. Porque quantos casamentos a gente conhece que já terminaram por causa da maldita bebida, né? Quantos casamentos não suportaram, ou quantas mulheres não tiveram a Paciência. sabedoria da Carol em saber lidar com tantos momentos, porque ela te conheceu já bebendo. Sim. E até 5 anos atrás você ainda estava bebendo, né? Então ela suportou aí por quase 20 anos, 15 anos, 15 né, anos. Carol? E o que você está falando é muito importante para todos nós, para todo mundo que nos ouve e nos assiste, porque vocês souberam sair disso. E quem não sabe? Por isso que a sua verdade é muito importante para esse momento. Precisou de acontecer uma coisa que eu não gostaria, né? Que eu gostaria de ter conseguido sair sem precisar disso. Por exemplo, com certeza eu causei um trauma. Eu acabei de falar de um trauma que eu não quero fazer para as minhas filhas. Mas com certeza, um dia lá na frente, eu espero a Manu para conversar comigo sobre isso. Sobre esse trauma, talvez. Olha só. Né? E eu tenho ciência disso. Não gostaria, mas Pode ser que aconteça. aconteceu comigo, né? E Deus usou ela naquele momento para talvez salvar a minha família, que é o nosso maior projeto. Sim. Que talvez se eu não tivesse parado, talvez a gente não estaria aqui hoje. Exatamente. Aí volta do começo lá, do sonho de vocês dois, né? O projeto de vocês era ser família. E se vocês dois não tivessem esse mesmo projeto, vocês não estariam juntos também. Porque com tantas coisas que passou, né? Vocês já partilharam aqui com a gente. Se não fosse o mesmo propósito, mesmo às vezes, as curvas da vida, né? Mas o mesmo olhar, o mesmo lugar, né? Eu falo que Deus foi carregando a gente assim. Agora você, sabe? Foi carregando e foi levando. Porque o que eu falei no começo, não é pela gente, você olha para a história e fala, meu Deus, como é que eu passei isso? Aham. Como que eu consegui? Como? Eu olho para trás assim, às vezes falo, gente, que é isso? Que loucura. Hoje talvez eu não daria conta, mas é por isso, né? Foi. E você, Carol, uma memória do passado ou algum acontecimento, algo que também te marcou também? Então, esses dias a gente conversou e a gente já passou muita coisa e vamos falar assim, aí a gente estava conversando de dificuldade financeira, do que a gente teve, a gente casou e foi aquela loucura, né? Aí ele falando assim, nossa, para mim foi muito pesado. Aí eu falei para ele, você acredita que para mim não? Não foi, amor? Aí ele falou, como assim não? Não sei explicar. Foi muito difícil, é o que eu tô acabando de falar, não sei como que eu olho lá atrás e falo, meu Deus, como que, né? Mas não foi pesado para mim. É como se Deus tivesse tirado aquilo, sabe? Na verdade, eu sou uma pessoa leve. Eu gosto de coisas leves. Eu não gosto de nada pesado. Eu procuro leveza em tudo. Então, eu sou uma pessoa que eu esqueço das coisas rápido, não guardo mágoa, não guardo rancor. Se fez alguma coisa para mim, talvez eu vou afastar, mas eu não fico remoendo, passa amanhã se precisar de mim. Então, assim, eu trago muita leveza. Então, essas coisas que a gente passou não me pesaram. A bebida, por exemplo, ele falando aqui, capaz que hoje pesa muito mais no coração dele do que no meu. Olha como Deus é maravilhoso comigo, como ele me ama. Então, eu não mudaria nada. Porque se eu falar assim, eu queria ter tido mais paciência lá atrás com ele, eu queria ter sido mais mansa, eu queria ter sido... Mas talvez se eu tivesse sido, a gente não estaria aqui. Então, talvez eu não mudaria isso, né, amor? Precisou de ser assim. Entendeu? Porque, assim, se eu tivesse sido mais frágil, menos incisiva, porque eu sou brava, eu sou forte, eu não sou uma pessoa fraca. Eu não aceito ser. Você já foi brava. Eu não aceito, assim, eu não consigo lidar com fraqueza. É uma coisa que, quando eu vejo uma pessoa, aquela coisa, não dou conta, eu falo, pelo amor de Deus. Acorda. Não. Sabe, é como se eu não admitisse a fraqueza. Eu nem sei se isso é certo ou errado, mas eu sempre tenho aquele olhar de força. Então, como se diz, a gente sempre vai subir na rede de novo.
A gente sempre, sabe? Então eu sempre tive esse pensamento. Então, se eu olhar lá atrás, eu não mudaria nada. Ah, casa nova? Sim, mas eu já não tinha mais nada para fazer nesse mundo solteira. Olha só que Então, incrível. Deus eu não estava te acho guardando para mim. Eu vou repetir a frase, rema dessa noite, vinda de vocês, vinda da Carol, para deixar claro para quem não está nos ouvindo, mais uma vez, tá? O que acontece na minha vida hoje até explica pelo meu passado, Sim. mas não justifica pelas minhas próximas atitudes. Ah, sim. Cara, essa frase vai virar a frase de acampamento de casado.